Região central de São Paulo, um castelinho que vira sinônimo de assuntos sobrenaturais, histórias de vultos, gritos, choros, um local onde aconteceu um crime horrível. Essa é a história do castelinho da Rua Apa. Olá pessoal, eu sou a Vivi e aqui no canal eu conto histórias de terror criadas e enviadas por vocês, creepypastas e casos criminais que aconteceram pelo mundo. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, ative o sininho para receber os próximos vídeos e notificações e já encaminha para algum amigo ou amiga que gosta desse tipo de conteúdo. Vamos para o vídeo de hoje. O Castelinho da Rua Apa é localizado na região central de São Paulo, em um dos cruzamentos da Avenida São João. Fica na esquina da Rua Apa. É uma construção que foi originalmente inspirada em edifícios franceses medievais. O projeto foi feito por um arquiteto vindo de Paris e a obra durou 5 anos, de 1912 a 1917. A família dona do local era uma família muito rica da época, família Guimarães dos Reis. Eles eram da elite de São Paulo, uma família bem influente, onde o pai era médico, o Virgílio Guimarães dos Reis, sua esposa Maria Cândida, uma socialite da época, e os seus 2 filhos, Álvaro e Armando. A família ia muito bem financeiramente. Eles também eram donos de um cinema que ficava ali próximo, o cinema chamado Broadway. Então eles tinham uma ótima renda, já que esse cinema era muito famoso na época e várias pessoas o frequentavam. Álvaro, o filho mais velho, ele era advogado. Porém, ele já tinha sido recordista mundial de patins. Ele era apaixonado pela patinação. Além de ser muito festeiro, curtia muitas festas, tinha muitas namoradas, fazia várias viagens. Já o seu irmão mais novo, Armando, ele também era advogado. Porém, ele era o completo oposto em relação à personalidade. Em 1937, onde tudo aconteceu, seu pai tinha acabado de falecer. E sua mãe ficou muito triste, muito deprimida, e ela se tornou uma religiosa, tentando ele curar a dor da perda. Álvaro tinha acabado de chegar de uma viagem da Europa, e ele já chegou com a ideia de fechar o cinema e no local abrir uma pista de patinação, já que ele era sua paixão. Já o Armando, apesar de ser o irmão mais novo, era ele que controlava as finanças da família, e para ele aquela ideia não fazia sentido, pois o retorno financeiro que eles tinham com o cinema era muito bom, e eles não teriam o mesmo retorno se eles abrissem uma pista de patinação. Então, essa situação teria gerado ali uma discussão entre os irmãos, algo mais acalorado, onde os irmãos teriam apontado a arma um para o outro. E sua mãe, querendo separar a briga, interviu ali no meio. Então, o Álvaro teria atirado na sua mãe e no seu irmão, e depois que tudo aconteceu, ele teria atirado em si mesmo. Só que nessa história tinham várias contradições, porque os corpos eles foram achados lado a lado. Então já era uma cena diferente, de brigas e confusões desse tipo, onde as pessoas acabam atirando umas nas outras. Os corpos não ficam dispostos dessa forma que eles foram achados. Foi achada uma pistola automática calibre 9 ao lado do corpo do Álvaro, só que estava do lado direito e Álvaro ele era canhoto, então não faria muito sentido se ele tivesse feito aquilo. Porém, quando foram feitas as perícias, o IML achou restos de pólvora na mão do Armando. Então, aí eles mudaram a história, que quem teria atirado teria sido o Armando. Só que também não fazia nenhum sentido essa história. Além do que Armando, ele foi encontrado com 2 marcas de perfurações, o que também é bem comum em casos de pessoas que tiram a própria vida. Geralmente eles não atiram mais de uma vez, e geralmente é na cabeça. Existe ali a possibilidade de ter uma 4ª pessoa envolvida, alguém que entrou no local e tirou a vida das 3 vítimas. Só que nunca foi investigado e nunca foi achada nenhuma prova a respeito disso. Nas investigações, também foi visto que Álvaro, o irmão mais velho, ele tinha algumas pendências financeiras. Então foi levantada a suspeita de que poderiam ter sido alguns desses credores ou sócios dele que teria armado toda aquela situação e jogado a culpa neles.
até mesmo porque as perfurações da mãe deles não combinavam com a arma achada no local, ou seja, teriam uma arma a mais, que não foi achada no local do crime. O que não faria sentido, porque se foram só os 3 que estiveram ali naquele local, como a arma não ia ser encontrada? Apesar de a polícia ter falado que foi assim que aconteceu, que esse foi o desfecho, que teve a briga dos irmãos, nunca pôde ter sido totalmente confirmado. A polícia também encerrou o caso ali muito rápido, o que levantou a suspeita de alguém influente estar por trás das mortes. Anos após o ocorrido, Leda de Castro, uma sobrinha neta da Maria, ela fez um livro sobre a história, que se chama O Crime do Castelinho, Mitos e Verdades, onde ela dá a sua opinião. E ela nunca acreditou na versão dada pelos policiais, porque para ela não faria sentido os irmãos terem se matado e matado a mãe deles. Após o crime e após tudo o que aconteceu, o local ficou abandonado por alguns anos. Então pessoas iam para lá dormir, moradores de rua, o que foi deteriorando o local. E foram aí que surgiram as histórias de assombrações. As pessoas diziam que escutavam gritos, choros, como se uma mulher estivesse chamando. Então todo mundo começou a crer que foram as almas dos mortos que ficaram presas ali naquele local. E daí veio a lenda, que a família não teria ido embora do castelinho e tinha ficado para assombrar. E o local ficou assim por diversos anos, porque eles não tinham herdeiros. Então o castelinho ficou abandonado por muitos anos, até virar patrimônio da União. Em 2015, a equipe brasileira de caça-fantasmas foi até o local fazer investigações paranormais e tentar de alguma forma resolver aquela questão dos espíritos. E segundo eles resolveram aquilo e acalmaram os espíritos, e os espíritos teriam ido embora. Após esse acontecimento, coincidência ou não, o local foi reformado. Após isso, uma ONG passou a administrar o local, a ONG Clube das Mães do Brasil, que auxilia pessoas em condições de rua. As administradoras do local falam que nunca presenciaram nenhuma atividade paranormal, não escutaram nada e que para elas é um bom local para ter a ONG e para ajudar pessoas. Então, para elas é somente uma lenda. E apesar de muitos anos que essa história aconteceu, ainda hoje as pessoas lembram daquele local como um local assombrado. Você já tinha escutado essa história? Se você já escutou essa história, tem alguma informação que eu não falei no vídeo, pode deixar aqui nos comentários. Comente também se você gostou da história e se você quer mais vídeos desse tipo de mistérios brasileiros. Se você tem alguma sugestão, deixe nos comentários para os próximos vídeos e nos encontramos nos próximos vídeos. Então é isso, tchau!